Você está mudo. Cleibe, começa a reunião. Passar a palavra para o Cleibe. Ok, bom dia. Bom dia. Nós já estamos fazendo a importação lá do XML, do LTCAT, para a nossa base de dados, tá? Essa ferramenta foi disponibilizada ontem, segunda-feira, e agora é realmente começar a trabalhar. Uma informação importante para aqueles que já estão enviando, que já enviaram alguma coisa relacionada ao ASO, por exemplo, ou ao LTCAT, pelo menos até sexta-feira, a gente não estava vendo, ou ainda não vai ver, alguma opção para você ver e acompanhar aquilo que foi enviado. Apenas o CAT, tá? Você tem opção para ver lá relacionado ao empregado, na movimentação trabalhista. Mas aquilo que diz respeito ao ASO e ao LTCAT, o E-Social ainda não disponibilizou. Me parece que a gente vai ter uma ferramenta exclusiva para ter esse tipo de acompanhamento, tá? Mas, no mais, aí agora é com vocês. Fala para nós aquele respeito daquele 1.200 que está tendo problema. Você respondeu para a colega ontem. Não, o S1200 não tem a ver com o SST, né, Veraldo? Aqui vamos falar do SST, né? Está mudo. Everaldo, você está mudo. Ô, Cleibe, Oi. Vamos aproveitar. Então, ontem o senhor respondeu em 1 minuto para ela, certo? Ela ficou a tarde todinha por causa esse 1.200, S1200, certo? Explica para ela lá que é só colocar 0 atrás de 6, pronto. Não, é porque ela fez o cadastro do empregado manualmente lá no portal do E-Social. E lá, quando você faz o cadastro, você tem que informar a matrícula. E ela informou uma matrícula com 2 dígitos, 06. Quando manda pelo programa, né, a gente estava mandando o nosso formato, que seriam com 4 dígitos. Então, o E-Social não estava localizando esse empregado com essa matrícula. Aí, no cadastro do empregado, lá na aba do E-Social, no campo matrícula original, aí nós editamos a matrícula e colocamos ela da mesma forma que ela informou lá dentro do portal, com 2 dígitos. Aí deu certo. É isso. Aí esse princípio se aplica quando você, por exemplo, está usando um cadastro de um empregado que foi feito por outro sistema, né? Porque cada sistema segue uma regra, né, na hora de montar essa matrícula. Então, aí a gente já tem esse campo exatamente prevendo essa situação, tá? Mas foi só isso. Alguém quer fazer pergunta para o Cleibe, ou no grupo? Clecilda, fala. Ela colocou no chat aqui, ó. Clecilda, deixou sem microfone. Ana Paula, Francisco, bom dia. Clecilda. Eu não estou vendo direito. Eu leio para nós aí, Eita, minha vista está ruim. Ô, Ezra, leia para nós aí. ASO. A Clecilda está perguntando. ASO e LTCAT, já estamos importando o XML correto? Independentemente da clínica? O layout é um só? Também, né? Clecilda, ASO, LTCAT já está importando o XML correto? Cleibe. Sim. A Clecilda perguntando. Nós já estamos importando o XML do LTCAT, tá? Que é o S2240. Esse layout, como eu falo de XML, tem que ser o layout oficial. Então, independente de quem está com esse arquivo, né, ele é oficial. Então, o padrão, o modelo é um só para todas as empresas, seja clínica, seja software de contabilidade, né, o resultado final, que é o XML, tem que seguir o padrão do E-Social. Então, sim, nós já estamos importando o LTCAT. O ASO eu não estou importando ainda, né? As ferramentas estão prontas. Por que eu ainda não estou informando? Porque eu queria só um XML aí para eu poder fazer meu teste aqui, entendeu? Então, se você já tiver algum XML do ASO, aí depois vocês me chamam aqui no privado, ou acionam o Wesley aí para chegar até mim e eu poder implementar isso aí, tá?
Mas o LTCAT já está pronto, como eu falei no início da nossa reunião. Já está falando? como eu falei no início da nossa reunião. Já está falando? E aí, tendo em mãos, que até eu coloquei nos dois grupos ontem, né? Eu coloquei nos dois grupos ontem, pedindo, né, se alguém tivesse tanto o LTCAT como o ASO em mãos, que me chamasse. Eu até, a Raquel, uma outra usuária nossa, me passou. E aí, aproveitando aqui o gancho, aí é só questão de entendimento, né? Ela mandou para mim 4 arquivos XMLs do LTCAT. E aí a gente fez a importação, fiz alguns ajustes no sistema, e só que na hora que eu fui para a nossa telinha lá onde filtra os eventos para poder enviar, não estava filtrando, até pensei que fosse uma falha do programa. E aí depois é que eu fui perceber que a data do arquivo, a data do início da condição que está lá no LTCAT, né, era 13 de outubro de 2021, não do dia 10 agora de janeiro de 2022 para cá. Então, assim, de qualquer forma, o sistema importou. Porém, essa data, aí já vem uma questão, assim, eu diria que mais operacional, a nível de regra do E-Social, né? Eu até fiz questão de pegar lá no manual do E-Social, o manual simplificado, e deixa bem claro que a gente tem que fazer o envio desse evento a partir do início da obrigação, né? A data de início da obrigação. Nesse caso, a obrigação começou 10 de janeiro. E eu comentei com ela até se reportou ao pessoal da clínica, e eles ficaram de ajustar e mandar. Aí mandaram outro XML, só que veio com a mesma data lá de 2021. Aí eu reportei a ela de novo reportou ao pessoal da clínica, aí eles acharam por bem eles mesmos enviarem lá. Mas eu não sei como é que foi feito esse envio, se foi com data de 2021 ou não. Até comentei com ela agora há pouco aqui, para ela pedir para a clínica depois, no segundo momento, o número do recibo, que eles mandaram a tela indicando que havia enviado. Aí é igual a gente faz aqui, você envia e depois tem que consultar para saber se foi autorizado ou rejeitado. Então, apenas falar que enviou não quer dizer nada. Será se foi aceito, né? Então, eu pedi para que ela solicitasse junto à clínica, depois, que fosse informado o número do recibo desses eventos que foram enviados, e, claro, espera-se que tenham sido autorizados. Eu acho pouco provável, porque se eles estiverem seguindo a regra para as empresas do grupo 2 e 3, essa data de início de condição, né, do ambiente tem que ser do dia 10 de janeiro para cá. E estava com data de 13 de outubro de 2021. Então, enviaram, não sei como é que ficou, né? E volto a dizer que aí ela queria saber se tinha como ela acompanhar isso lá no portal. Como eu disse, no portal do E-Social, nós ainda não temos condições, não tem opção para a gente ver aquilo que é relacionado ao ASO e ao LTCAT, tá? Ainda não tem. É isso. Raquel, fala. Leibes, olha. Tá me ouvindo, né? Sim. Eu fiz uma admissão na semana passada e eu não tenho o XML. Eu cadastrei o ASO lá dentro da opção SST, no cadastro do trabalhador, e preenchi lá com o nome da médica que emitiu e o registro dela no conselho, o número e a UF. Mas não consegui transmitir. Ele dá uma rejeição lá que dá a entender que estaria relacionada ao nome da médica, mas eu não coloquei nenhuma abreviação, nada. Isso você consegue olhar para mim também? Consigo, claro. Precisamos saber. Se está relacionado ao nome do médico, né? Às vezes você usou ponto, alguma coisa assim, para abreviar a palavra? Não, na verdade, assim, quando eu coloquei pela primeira vez, porque lá ele vai sequenciando a ordem de acordo com o que você lança. Então, quando eu fiz o primeiro registro, de fato, eu coloquei abreviado, porque eu coloquei como estava no ASO. E aí, quando deu a rejeição, imaginei, falei, deve ser isso, né? Porque está abreviado. Então, fui lá no conselho, chequei pelo número do CRM qual era o nome completo da médica, e daí eu alterei, né? E tentei enviar de novo, só que continuou dando a mesma rejeição. Raquel, faz o seguinte, como a gente está aqui na live, se puder,
volta e abre o seu sistema, vai lá onde você enviou e pede o consulta o retorno e leia para nós aqui a mensagem de rejeição, você entendeu? Certo, deixa eu E tentar. dá para a gente ser mais preciso. Claro que certamente eu vou estar falando com você depois da reunião para eu conectar aí com você, mas se for possível, já passa aqui que a gente vai compartilhando isso aí. Enquanto a gente encerra a reunião, você olha isso aí. Perfeito, vou olhando aqui e depois eu te chamo. Vamos pode continuar. Aqui, nós temos... Sim, Everaldo, só para reforçar a questão que a Clecilda perguntou, se ela tiver em mãos algum XML do arquivo ASO, se tiver, aí me chama, me passa esse arquivo para que a gente possa fazer os devidos ajustes, tá bom? Ok. Eleidiane, tem como fazer um manual para envio dos arquivos XML? Não entendi como é que é. Tem como fazer um manual? Ela está falando assim, a Leidiane está perguntando, tem como fazer um manual para o envio do arquivo XML? XML é TCAT. Era TCAT? Um manual de envio? Ué, no nosso... Eu não entendi, porque a opção que talvez a questão seja como é que a gente faz a importação do arquivo XML. Eu acho que seria por aí, não é? Provavelmente, porque para enviar o XML, o sistema já enviou o XML para o portal, que é igual você faz com qualquer evento. Se for pensando em fazer a importação do arquivo XML, tá? Como eu falei que eu liberei na versão de ontem, no caso aí pensando no LTCAT, perfeito? Quando você entrar lá na tela, porque entendeu que não vai precisar de manual para isso, tá? Não há necessidade. Mas lá na parte do cadastro, do LTCAT, quando você acessa o cadastro do empregado, você vai notar que à direita do campo ordem, que é aquela sequência de registros que tem para a pessoa, né? À direita do campo ordem tem um botão importar XML. Só isso. Você vai clicar, vai abrir um browser para você localizar o arquivo XML que você quer importar. Só isso. Localizou, se já tiver certo, já está na sua base de dados, o XML, tá? E Alex. aí... Então, basta assim, clicar no botão importar XML, localiza o arquivo e importa. Sim. Tá. O Alex está presente, faz a pergunta, Alex. Leib, seu microfone está desligado, você desligou sem querer. Alex. Desligou agora, bem no finalzinho da sua última palavra. O Alex está presente aí, eu não quero fazer a pergunta. Ele está sem microfone, velho. Mas eu estou eu estava perguntando ele ligou agora mesmo, hein? Ele estava perguntando sobre o componente do simplificado, o SST, que foi tentar abrir a aba de SST e está dando erro, fechando o nosso programa. Eu falei para ele procurar o suporte para tentar resolver. Não, Wesley, deixa eu então já aproveitar. Em algumas máquinas, eu já sei de 5 usuários, tá? Que quando vai abrir o ambiente lá do simplificado para fazer o envio, está ocorrendo o erro 50003, é um erro inesperado, tá? Isso mesmo. Não é uma falha do componente em si, é alguma coisa no Windows daquela pessoa, naquele Windows, não é porque é a versão 7, ou porque é o 8, ou porque é o 10, é algo específico naquele Windows, que está levando a esse tipo de problema. Eu já acionei o pessoal lá da TecnoSpeed, eles estão fazendo um levantamento, né, para ver o que é, porque a maioria dos nossos usuários já está com a versão simplificada instalada, o componente, e já está funcionando, claro, a gente já está acessando normalmente. Mas para algumas máquinas isso está acontecendo. Então, estou esperando o pessoal se posicionar, eu espero que até hoje à tarde tenha uma posição, para a gente poder orientar vocês sobre essa questão, tá? Então, eu peço para aguardarem. Se você tiver mais de um computador aí no seu escritório, que trabalha em rede, você pode fazer o teste, baixando o componente numa outra máquina, e provavelmente vai funcionar. Não vai ocorrer o erro, né? Esse erro 50003, tá? Então, é algo específico no seu Windows que está fazendo isso. Não é que você registrou errado ou que a instalação do componente esteja com problemas, certo? Mas a gente está verificando isso aí, tá?
Alguém mais quer fazer pergunta? Tirar dúvida sobre o SST? Alguém mais quer fazer pergunta, tirando a dúvida sobre o SST? E pode também, se o E-Social também. Pode fazer qualquer pergunta. Lucas, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. O Cleide e Everaldo, eu queria saber se já vai ter multa em relacionada ao SST, se o pessoal dessas empresas, microempresa, MEI, empresa que só tem um funcionário, essas empresinhas mais simples, realmente é obrigado a enviar isso aí? Como que vai ficar isso aí? Bom, questão de obrigação aí, se é ou não é, ou se vai ter multa, multa eu entendo que não vai ter, tá bom? Até porque nem o E-Social até hoje ninguém foi multado a nível de Brasil, né? Quanto mais o SST. De fato, nós vimos que não houve a prorrogação ou a suspensão, né, dessa obrigação. E o que eu li, a coisa de um mês atrás, lá que o nosso ministro, acho que Onyx Lorenzetti lá, ele deixou bem claro que não ia suspender, mas também que não haveria multa. Era agora um momento, né, esse ano aí, para poder fazer os ajustes necessários, que eu acho importante, e que o pessoal se conscientize. Então, assim, multa, aí, quando a gente fala se vai ter ou não vai ter, é só opinião, porque ninguém sabe. Mas, como o nosso E-Social começou lá em 2018, nós já estamos em 2022, e até agora eu desconheço, eu não sei de ninguém que foi multado por atrasar, por deixar de enviar ou informar algo errado para o E-Social, tá? Então, é pouco provável que haja multa. Quanto à questão de quem tem que mandar ou não, se tem um empregado ou não, aí eu deixo para o Everaldo falar. Bem, ô Lucas, eu também creio que não vai haver multa nenhuma, porque é o seguinte, é claro que eles não vão suspender, porque ele só vai adaptar, só vai melhorar o programa a partir do momento que a gente manda as informações para eles. Esse é o critério, assim como que eu vou com a CD. Agora, lembrando a vocês que vai ter multas, certo, para aqueles realmente relaxados de tudo. Não está preocupado com nada, mas na frente eles vão sofrer as consequências, assim como está sofrendo as consequências agora o pessoal que não apresentaram o SF. Estão autuando desde 2017. E o pessoal está louco da vida. Porque abandonaram o negócio, a empresa o sindicato. O sindicato mesmo, a maioria do sindicato não apresentou o SF. Eles pensavam que era isenta. Ela não estava obrigada a apresentar o ECD, mas o SF todo mundo é obrigado. Creio certo que essa luta que nós temos há muitos anos atrás, eu vivo o sindicato há 30 anos, enquanto eles não afinarem direitinho, ficar tudo certinho, não vai haver penalidade, porque se eles colocarem penalidade, eles podem sofrer uma reversa, porque eles não estavam totalmente habilitados a receber o E-Social ou esse SST agora, tá? Ok. Raquel, fala. Cleibe, a mensagem que dá aqui o código de status é o 402. Daí ele fala que o XML está em desconformidade, tal, e quando ele traz aquela mensagem do erro, ele fala que o elemento médico é in many space. Então, por isso que eu acho que está relacionado ao nome do médico. Tá. Bom, então nesse caso, Raquel, a gente vai ter que conectar aí e ver exatamente o que está sendo colocado na estrutura do nosso arquivo, né? E aquilo que você informou, ok? Aí você coloca aí o Wesley. Ô Wesley, você anota aí o contato dela para mim, por favor, e depois você passa que eu vou falar com ela, tá bom? Isso após a nossa Raquel, live aqui, tá, Raquel? Me passa no chat o telefone, por favor. Tá ótimo. Ô, Cleibe, Fabiano falando. Fala, Fabiano. Fala, Fabiano. Diante do que a Raquel apresentou aí, a questão do todo contrato de admissão, a gente vai ser obrigado a apresentar esse exame médico admissional. É isso que está dando erro?
Na hora de você fazer o cadastro do funcionário, da admissão, lá eu vou cadastrar também o exame médico admissional junto com as informações médicas, é isso? Não. Não é assim, não. Ah. O que acontece? A gente tem que fazer o exame admissional certo. antes de fato admitir o empregado, certo? Certo. Tá, mas aí como é que eu vou mandar o exame admissional para a social se o cadastro não está lá, né? Então, assim, você vai fazer o cadastro, você vai enviar o S2200, que ela já enviou. Certo. O que ela está reportando aqui é um problema no evento S2220, ok? O empregado, Sim. entendo eu que ele já está no portal, e são eventos distintos, separados. Pois é, mas aí, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, Cleber, antes de te interromper, desculpa. A questão assim, eu faço o cadastro admissional todinho do funcionário. Aí, depois que o cadastro já está pronto, que eu vou informar o exame médico admissional, não é isso? Você faz o cadastro de quê? Eu não entendi sua colocação. Eu faço o cadastro admissional do funcionário Isso. e envio as informações para o E-Social. Aí o E-Social atualiza e me fala que está tudo certinho do cadastro funcionário. Isso, exato. Terminando essa parte da admissão do funcionário, é que eu vou informar o exame médico admissional. É isso que a Raquel está fazendo? Isso, Então, assim, a gente envia o S2200. Imagina que esse empregado está sendo admitido hoje. Que dia é certo. hoje? Hoje é 18? 19. 19? 18. 18, terça-feira, né? Ok. Então, se ele está sendo admitido hoje, dia 18, quando é que deve ter ocorrido o exame admissional? Pelo menos um dia antes da admissão. Então, aquele da data do exame tem que ter sido no dia 17, no dia 16, certo? Certo. Mas, assim, ele vai fazer o exame, vai ficar registrado, tem lá as informações da clínica, quem fez, o médico e tudo mais. Você vai enviar o cadastro do empregado ao 2200. Então, somente o cadastro. Beleza, tá lá dentro. Depois, ou seja, num segundo momento, aí sim você vai enviar essa informação do ASO, que é o exame admissional. E lá vai constar a data que foi feito o exame. No caso, no dia 17, no dia 16. E isso entra na ficha do empregado lá. Já vai ficar dentro do histórico dele lá no portal do E-Social. Tá? Então, primeiro faz o cadastro do empregado. E depois você informa o exame admissional. Aí, da mesma forma, o demissional, Cleber? Oi? Da mesma forma, o demissional? O demissional é porque o cara já está lá dentro, da mesma forma. É o seguinte, os exames, o ASO, ou admissional, ou demissional, ou aquele periódico lá, que tem que fazer uma vez por ano, você vai ficar enviando igual você envia férias. Você entendeu? Entendi. Quando informa alteração de salário, do mesmo jeito. É um evento separado, ou seja, ele vai entrar na ficha do empregado lá no portal. Ele vai entrar lá. Mas ele vai juntando tudo ali. Então, tanto o admissional como o demissional, você vai enviá-los assim que você tiver em mãos. Por isso que a gente tem o cadastro lá do ASE. Lá você vai falar o tipo de exame. Lá tem as várias opções. Então, você vai dizer se é de admissão, se é de demissão, né? E traçar todas as particularidades daquele registro ali. E aí você faz o envio, tá? Mas a parte cadastral do empregado tem que estar lá. Tem que estar lá. Tá? Ok. Manuel Penha, fala. Entendeu, Wilson? Manuel da Penha, pode falar. Ele não estava. Depois eu vou ver se no chat aqui, se ele está aqui. Manuel da Penha, fala. Liga o microfone, Manuel. Chama o Wander, Everaldo, enquanto ele não consegue. Tá bom, peraí. Wander, depois... Pode falar. Bom dia. Bom dia. Está ouvindo aí? Vamos. Me parece que o ASO temos até o dia 15 do mês seguinte para enviar ele. Depois que eu vi uma live falando sobre isso, eu não gravei muito esse negócio de cabeça. Se enviar ele imediato. Que seria até o dia 15 do mês seguinte. Você tem
Tem alguma informação sobre isso? Ou algum colega que tem essa informação aí para confirmar? Eu quero lembrar que a Ana comentou na live passada que é o seguinte, os eventos do SST, pensando no ASO e no LTCAT, a gente tem até o dia 15 do mês subsequente para estar fazendo o envio, certo? Isso. Agora, esse envio, esse dia 15, pode ser que não seja dia 15, porque vamos pensar que você está fechando a sua folha no dia 10 de fevereiro. Então, antes do fechamento da folha, os eventos do SST têm que estar no portal, entendeu? Antes, tá? Então, você tem até o dia 15, como você também tem para fazer o fechamento da folha, ou antes que haja a intenção de fazer o fechamento da folha, tá? Certo, certo. Eu estou falando só para quê, mas quanto antes enviar, melhor, né? Porque claro. Isso. Beleza, então. Obrigado. Manuel da Penha, fala. Ele não está conseguindo. E ele não respondeu aqui. Manuel, fala, Manuel. Olá, bom dia. Bom dia. Eu achei um link agora no grupo do WhatsApp, eu achei interessante esse bate-papo. Acabei de entrar agora, tá? Talvez vocês já até tenham comentado sobre o assunto, tá? Se já, eu peço desculpa, mas eu queria perguntar o entendimento dos senhores referente à portaria 1010, de agora de 21, né, a qual prorrogou o PPP para janeiro de 2023, né? E existe uma corrente de entendimento que diz que, através da portaria 895 de 21, diz que os eventos SST eles vão ser obrigatórios a partir que o PPP eletrônico estiver em funcionamento, né? Então, está tendo essa discussão. Não sei qual que é o entendimento dos senhores sobre essa situação. Eu acho que é o seguinte, essa questão dessa suspensão com base no PPP, né? Okay. O PPP, ele jogou para 2023 a questão do arquivo em formato eletrônico, e não no formulário, o modelo impresso, tá? Então, aí existe, assim, aqueles que entendem isso. Mas vamos pensar o seguinte, qual que é o nosso tribunal? O primeiro tribunal que a gente vai seguir é o próprio portal do E-Social. Eles não se posicionaram em nada falando que o SST está suspenso. É só a parte do PPP. A questão de entregar as informações do SST, né, continua valendo. E é o que foi falado. O SST, agora, com o E-Social, que tudo que estava valendo continua valendo da mesma forma, a questão das obrigações. Só que agora a gente vai informar para o E-Social através da aplicação ou diretamente lá no portal, tá? Então, não tem suspensão. Se você entrar no portal do E-Social, se você ver alguma coisa relacionada na Receita Federal, não tem nada falando da suspensão. Então, somente do PPP, que é para deixar o arquivo, por enquanto, impresso, e a partir de 2023, aí sim, um arquivo eletrônico, tá? Okay. Então, não tem suspensão, não. Agora, tem gente que pensa que sim? Provavelmente. Aí vai ter que abrir processo, se for questionado, se for multado, né? Mas até então não tem nada que diga o contrário, falando no sentido que houve suspensão. Então, a obrigação de enviá-los continua normalmente. Vamos tentar novamente o Manuel da Penha. Liga aperta no microfonezinho, Manuel, a sua pergunta. Manuel, aperta o microfone e faz sua pergunta. Ou então você escreve no chat lá e a gente vai transmitir para o pessoal. Nenhuma nem outra. Senhor Everaldo, eu posso fazer mais uma pergunta? Fabiano, de novo. Pode. É só da obrigatoriedade das condições do ambiente de trabalho, do LTCAT. Como é que vai funcionar isso? Que eu vou passar isso para meus clientes, a questão da obrigatoriedade de eles procurarem uma clínica. Como que funciona isso, senhor Everaldo? Eu queria entender essa parte. Principalmente para as empresas pequenas, né?
Como é que vai funcionar isso? A empresa vai ter obrigatória de apresentar, de fazer esses laudos? Como que funciona isso? Pode falar, Cleide. Tem que procurar uma clínica, tem que fechar um contrato entre a clínica e a empresa, né? Para que ela possa fazer análise lá do seu ambiente de trabalho, lá da empresa, se tem risco ou não, se está exposto a agente nocivo ou não, quem são os empregados, né? Para que haja essa carga inicial, ou seja, esse envio desses eventos do LTCAT, especificamente agora, né? Que começou dia 10, então tem que ser feito esse levantamento. A empresa com 1 empregado, com 2, com 10, vai ter que fazer isso. Quem é que vai enviar? Aí é o que a gente sempre discute. Vai depender daquilo que a empresa, ou seja, que o empregador vai fechar a nível de contrato com a clínica. Pode acontecer da clínica mesmo fazer o envio desses eventos, certo? Ou eles vão fazer todos os registros e vão enviar para você, contador, o arquivo XML, aí aquilo que a gente falou no início da reunião, certo, onde a gente vai poder importar essas informações para a nossa base e você fazer o envio, tá? Aí sim você vai enviar e vai acompanhar como é que ficou lá dentro do portal, quando tiver ferramenta disponível. O Cleide tem um prazo determinado para os empregadores fazer isso? Começou a partir do dia 10. Então, aí cai na pergunta do Wander agora há pouco. Qual que é o prazo para enviar? Até dia 15 do mês subsequente. No caso, seria 15 de fevereiro. Ou, se você for fechar a folha antes do dia 15, então esses eventos devem estar lá antes do dia 15, tá? Entendi. Então, você tem até o mês que vem agora para fazer essa parte. Entendi. Ô, Cleube, e deixa eu te fazer, encerrando a minha parte, a questão dos funcionários antigos. Como é que vai fazer a questão do exame médico admissional? Não, vamos pensar. O admissional é se tiver. Você não tem que sair buscando as informações ou mandar fazer exame admissional lá do começo, não. Certo. Entendeu? Se hoje você vai demitir alguém, então entendo eu que tem que ter o exame demissional. Certo. Se você vai admitir alguém agora, a partir do dia 10, tem que ter o exame admissional. Correto. Mas se tinha antes, aí não tem como, você não vai mandar, né? Ok. Se você ter esse raciocínio, todos os empregados que foram demitidos também antes do dia 10, você vai ter que precisar do exame demissional. Isso, teoricamente, você já tem no papel. Você já faz isso aí. Né? Sim, é o que a gente sempre fala. O E-Social agora só mudou a maneira de você formalizar essas operações. A obrigação já existe desde a época lá do descobrimento do Brasil. Não é assim? Ok. Porque fazer o exame admissional, demissional, aqueles exames periódicos, essa obrigação já existe. Só que agora o pessoal está se mobilizando porque o E-Social vai ser o olho que vai enxergar tudo isso que a gente está fazendo ou deixando de fazer, tá? Ok. Obrigado. O Diário Kid, cadê? Tem um Diário Kid, onde é isso aí? Diário Kid? Diário Kid, cadê? Diário Kid de coisas da família. Eu não entendi essa, não. Hamilton, fala. Hamilton, seu microfone deve estar desligado. Deve estar, não, está desligado. Não, estou aqui. Opa, presente. Eu voltei agora para a parte, foi legal a explanação do Cleide a respeito da clínica, de contratação para elaborar esses laudos, foi interessante. Agora, a pergunta que ninguém fez e não quer calar é, senhor Everaldo, como é que dá a conversa com essas empresas parceiras aí na questão de valores? O senhor já tem algo já conversado com esse pessoal? Porque a pergunta que não quer calar, né? Está todo mundo achando que os preços, volta a falar, não estamos querendo desvalorizar o trabalho de ninguém aqui, certo? Como que está, senhor Everaldo? Eu já falei para ti, vou repetir, eu não vou entrar no mérito, certo, desses negócios de valores, certo? Não vou entrar no mérito disso aí. Aí, cada um vai negociar, porque se a gente entrar no mérito, às vezes a gente indica uma pessoa, certo? Que um valor menor e esse negócio dá rolo, certo? Então, o sindicato já decidimos da diretoria que não vai entrar nesse mérito de valores.
Então, o máximo que vai acontecer, a gente entrar, certo? E falar, ó, tem um telefone tal, da clínica, os telefones, você vai ligar para a clínica e você vai negociar com as clínicas, certo? É claro que aquela clínica que tiver mais aconchegado a gente, é claro que aquela clínica que tiver fazer um convênio com a gente, é claro que ela vai cobrar mais barato, porque se ela não cobrar mais barato, o mercado vai perder mesmo, certo? Infelizmente, isso aí não entra no mercado, tá? Respondido. Obrigado. Família Rosa. Cleice Rosa. Cleice Rosa? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou querendo tirar a dúvida a respeito desse LTCAT. Uma vez que o cliente já fez, está tudo pronto, enviou, né, fez a parceria lá com a empresa, já foi lá, resolveu tudo, está pronto para ser enviado para o E-Social. Fez isso aí, eu tenho a obrigatoriedade de enviar mensalmente ou somente quando tiver alguma mudança? Não, o LTCAT é aquela carga inicial, né? Para estabelecer lá o ambiente de trabalho, no caso da empresa, e dos empregados que ali estão, certo? Uhum. Mensalmente, o que eu entendo? Quando entrar um empregado novo, se assim o for, aí a gente vai colocar o ambiente onde ele está inserido, né? Mas se não tiver uma nova admissão, o LTCAT, ele segue aquela periodicidade, não sei se é a cada 1 ano ou a cada 2 anos. Então, quando a clínica, a empresa que faz esse levantamento vai até a empresa, faz o levantamento, ela vai registrar tudo isso em documento, vai gerar esse arquivo, ou ela vai fazer essa transmissão, ou vai te mandar os arquivos para você transmitir. Mas o LTCAT, pensando no contexto de todos os empregados, você não tem que fazer todos os meses. Assim como o ASO, né? Que só vai acontecer quando houver uma admissão ou uma demissão, ou quando houver aqueles exames que você tem que fazer uma vez por ano, ou a cada 2 anos, para cada empregado. Então, isso aí vai ser de acordo com a ocorrência, tá? Da mesma forma, é o CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho, só quando de fato ocorrer. Mas, voltando à questão do LTCAT, aí eu entendo que a periodicidade para o envio, depois dessa carga inicial, se eu não estiver equivocado, é a cada 2 anos, tá bom? E pensando em novos empregados que vão ser admitidos, aí sim você informa ele de acordo com o ambiente onde o empregado está inserido, se assim o for, tá bom? Ok, perfeito, muito obrigada. Desliga seu microfone, Ed. Aí, só pegando um gancho aqui, mas isso que eu estou falando aqui, eu entendo que eu não estou falando, eu não posso falar com muita propriedade, ok? Mas pensando que você, contador, junto com o empregador, né, tem a parceria com a clínica, a própria clínica vai te dar mais detalhes, vai ser bem mais assertiva nesse comentário, ou seja, qual a periodicidade que eu tenho que fazer o envio do LTCAT? Porque, na verdade, assim que a clínica gera alguma informação nova, o que tem que chegar até o E-Social, né? Então, assim, eu entendo que é aquilo que eu falei, mas ouça o parecer da equipe da clínica, que também vai poder falar com muito mais propriedade do que eu estou dizendo aqui, tá? Continuar. Everaldo, você está mudo. Diário Kid, fala. Eu não entendi, né, que esse Diário Kid está fazendo aí. Diário Kid, fala. É algum contador que está usando um outro e-mail, Everaldo, só isso, é só um nome. Então fala. O Eli, fala, Eli. Bom dia, Cleide, bom dia, os colegas. Bom dia. Cleide, tipo como no caso o ASO, sabe? Estou registrando um ASO aqui no produtor rural. Sem a empresa enviar o LTCAT e sem enviar aquelas outras partes, eu consigo enviar o ASO digitando as informações só aquela informação, aquele espelho que eles mandam para a gente? Sim, sim. Eu consigo enviar pelo nosso programa? O ASO tipo assim,
ele não depende do LTCAT, tá? Para ser autorizado, e vice-versa, ok? Mas se você tem o documento lá, o exame admissional em mãos, né, o formuláriozinho lá, feito a caneta, seja o que for, as informações que ali estão nos dão condições de preencher essa informação lá no nosso cadastro e fazer o envio, tá? Tranquilo. O que nós percebemos aí do dia 10 para cá? Boa parte de quem tem esse documento em mãos não está constando nele de maneira clara o procedimento diagnóstico, que é um código que tem que ter. Esse procedimento diagnóstico é obrigatório no registro do ASO, tá? Então, tem que ter lá o código do procedimento diagnóstico, para que você possa enviá-lo. Então, se você não identificar ele com facilidade, liga lá na clínica e peça a informação para você colocar isso no seu registro, para quando for enviada a informação ficar correta lá dentro do portal, tá bom? Mas sim, você consegue enviar independente do LTCAT. E no caso, no caso lá, eu joguei 295, sabe? Eu achei lá, dimensional, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu joguei no nosso programa. Só que é o seguinte, sabe? Eu lancei ele no sistema e, tipo, o sistema triplicou ele, sabe? Eu digitei uma vez, procurava e não estava lá no sistema. E eu não aceito excluir. A hora que eu vou lá naquela atualização que teve lá no 1.0 lá para enviar, aí tem 3 informações lá, sabe? Eu não consigo excluir. Excluir o registro do ASO. Você tem 3 ASOs na mesma pessoa. Isso, cadastrou, né? Eu ia lá, procurava o ASO, não achava. E cadastrei de novo. Cadastrou 3 vezes, eu não consigo excluir ele. Mas o ASO, tanto o ASO, o LTCAT e o CAT, você identifica o empregado, e o primeiro campo que a gente passa por ele é o campo ordem, tá? Que você pode ter o exame admissional, na sequência um demissional. O empregado pode ter sofrido um acidente hoje, amanhã ter sofrido outro, então vai ter ordem 1, ordem 2 e assim vai, para cada pessoa. Então, se você tem 3, é porque você já preencheu a ordem 1, a ordem 2 e a ordem 3, já está apontando para a ordem 4. Então, informa lá o código 01, por exemplo, na ordem, que ele deve trazer as informações daquele primeiro registro. Consequentemente, o botão excluir vai estar habilitado, tá? Lá no dia 10, a gente estava tendo um probleminha com o ato de excluir em si. Estava dando um erro, que era o erro 380. E a gente fez o tratamento para isso. Então, assim, você consegue sim enxergar aquilo que você informou para o ASO, assim como para o LTCAT e o CAT, através do campo ordem. Então, se a sua ordem está lá no 4, se você chamar o 1, ou o 2, ou o 3, você vai acessar essas informações. Entendeu? Mas, se ainda assim persistir o problema, fala com o suporte que eles vão chegar até mim e a gente olha isso aí junto com você, tá? Mas consegue sim fazer o acesso e ver o que tem lá e, se for necessário, excluir ou alterar, né? Que é o caso, por exemplo, aí esqueci o nome aqui, da Raquel, né? A gente está com um problema lá no nome do médico, alguma coisa assim. Pode ser uma falha do programa, pode ser uma questão cadastral, não sei. Mas a gente vai ter que acessar para corrigir. Se for a parte cadastral, ela vai ter que acessar o número de ordem daquele registro, para que a gente visualize ali as informações cadastrais e faça a alteração necessária, se assim o for, né? Então, observe esse campo de ordem aí que eu estou te falando, tá? Inclusive agora, durante a live, qualquer coisa, você dá um retorno aqui para nós. Às vezes você já vai entender aí agora. Se for falar para excluir, dá aquele 380, igual você falou mesmo. Qual que é a versão do seu módulo, pessoal? Né? Não, eu vou ter que atualizar ele então. Isso. Você corrigiu segunda-feira, né? A sua versão deve ser lá da semana passada. A gente tinha essa falha. E nós já corrigimos, tá? Não, mas ficou bom demais. O seu programa vai gerar o XML, não precisa dar clique me mandar, né? No caso, já envia para o social. O ASO, né? Deixa eu até aproveitar, então. Foi bom você falar nisso aí. Na live passada, o que eu defendi, ainda deixei bem claro que era um posicionamento meu, né? Que a gente deveria criar os recursos necessários para enviar tão somente o XML que vem da clínica. Aí o Hamilton está aqui na reunião, já falou aqui por 2 ou 3 vezes, né? E na reunião passada ele comentou que ele tinha lá o XML do LTCAT. Então, eu tive acesso, ele passou para mim o XML dele, né, da empresa dele aí, e lá a gente percebeu alguns procedimentos, alguns campos com preenchimento incorreto. Então, se for para a gente tão somente pegar o arquivo e transmitir,
aí vai rejeitar, não sei por que rejeitou, aí você tem que submeter, analisar esse arquivo para fazer um comentário para chegar lá na clínica. Então, durante o procedimento de importar as informações do XML para a nossa base, tá? Eu já estou fazendo essas críticas, eu já vai ter, tipo ali uma mensagem falando que campo que está com preenchimento incorreto ou coisa assim. Por quê? Porque fica mais fácil de vocês procurarem a equipe da clínica e reportar os problemas para que eles possam corrigir de novo o XML e te reenviar. E nesse contexto, ou seja, a gente vai ler o XML, armazenar as informações na nossa base, ou seja, como se você estivesse fazendo ali o cadastro, né? Só que a gente vai tirar do arquivo XML e colocar no nosso banco de dados. Uma vez que esse registro aconteceu na nossa base, aí nós mesmos vamos fazer o envio, ou seja, vamos gerar o XML na nossa base, que é fruto da importação do XML que veio da clínica, então nós vamos transmitir. Porque se ele cair na nossa base, quer dizer que ele atendeu todas as especificações necessárias, tá? Pelo menos é isso que a gente espera. Então, nós não vamos fazer o envio direto do XML da própria clínica. Por quê? Qualquer preenchimento que estiver lá equivocado, não tem como a gente falar nada, vai ser rejeitado e a gente fica ali sem saber o que fazer. Então, a gente vai importar o arquivo e aí sim você vai fazer a transmissão dele como se você tivesse feito manualmente o cadastro ali, tá? Essa que é a ideia. Vamos continuar. Cristiane. Obrigado. Cristiane da ESCOM? Eu não sei, eu estava Cristiane aqui, né? Perdão. Deve ser eu, então. Pode falar, então. Ô, Cleibe, eu tentei enviar... Bom dia, desculpa, viu? Bom dia. Eu tentei enviar um ASO, e aí o rapaz acabou de fazer a pergunta que eu queria, se no caso o ASO seria impedido de enviar caso não tivesse enviado as informações iniciais do LTCAT do PCMSO. Aquela questão do médico coordenador do PCMSO, aquilo ali vai barrar o envio do ASO? Porque no meu caso eu não consegui enviar, deu estrutura inválida. Aí a gente vai ter que analisar. Se fala estrutura inválida, é uma questão que tem que ser analisada. Entendi. O responsável pelo PCMSO, não, ele não é obrigatório, tá? Uhum. Lá no manual, pelo menos, deixa bem claro isso aí. Então, se deu estrutura inválida, então nós deve ser alguma coisa que eu cadastrei errado. As regras da geração do arquivo para fazer o envio, certo? Entendi. Mas aí depois você me chama aí para a gente olhar isso aí juntos, tá? Não, obrigada, viu? Bem, agora, Nilton. Bom dia, Kleiber. Bom dia. Tá me ouvindo, né? Bom dia. Sim. A pergunta é o seguinte, eu tive que sair um pouquinho, não sei se vocês já até responderam isso, mas quais são as empresas que são obrigadas a entregar o PCMSO? Todas? Veraldo, você viu, então o senhor Drossi fala aí, vou deixar para vocês falar aqui, essa questão dos obrigados, né? Tem algumas questões aí que a empresa pode ir lá e fazer alguma declaração, mas aí eu não me vejo capaz para poder dar esses detalhes. Eu vou deixar para o Everaldo e o senhor Drossi comentar isso aí. Fala, Drossi. Bom dia. É o seguinte, de regra geral, tem que ter um médico do trabalho, porque ele precisa avaliar a situação da empresa, do ambiente de trabalho. De regra geral, tem que ter, certo? Agora, eu já li alguma coisa sobre isso, quando tem só um empregado, não tem o ambiente de trabalho, não tem nada periculoso lá dos agentes, né? A pessoa preenche. O problema é que tem que ter, certo, o nome do médico, né? Lá no atestado médico, nessa situação tem que ter o nome do médico. Mas, de regra geral, tem que ter um laudo lá para poder fazer essa carga inicial que o Cleibe falou aí, né? Para poder você informar, tá? Isso a gente informar algumas situações... Eu, pessoalmente, eu acho meio arriscado a gente tomar essa iniciativa sem passar por um médico do trabalho, tá?
Resumindo, então vai ter que fazer, nem que seja de um funcionário, né, de um ambiente que não seja perigoso, mas resumindo, vai ter que fazer de todos. Eu entendo que sim, vai ter que fazer, até por essa situação inicial aí, certo? A gente não sabe direito o que eles esperam, mas eu entendo que já precisa ser feito. Tá? Muito obrigado, viu? Senhor Dorossi, licença, aquela última live, a Fabiana falou que quem não tem o grau de risco 1 e 2, tem que fazer pelo menos o APR, né? Exato, tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que fazer pelo menos ele, porque é eles que têm a instrução para falar se a empresa tem risco ou não. A gente não tem jeito. Que precisa avaliar até a claridade lá do ambiente, eles avaliam para poder falar alguma coisa, né? Tá bom. Respondendo a Nilton. Rodrigo. Seu Everaldo, se eu poderia falar mais a respeito dos pagamentos, eu não participei da primeira live, então estou meio perdido nisso aí. Eu não entendi. Pagamento como, colega? Eu tenho que fazer um convênio agora, fazer os pagamentos mensais. Olha, colega, esse caso aí, nós já falamos, você realmente estava falando, nós não vamos entrar no mérito, certo? Porque cada um vai na clínica para ir, dependendo da clínica, certo? Não é claro que nós vamos fazer os convênios com as clínicas, certo? Mas nós não vamos entrar no mérito de indicar uma nem outra, certo? Então, a única coisa que nós vamos fazer é colocar os telefones e vocês vão ligar para eles e eles vão determinar os valores. Então, existe N clínicas por aí você vai determinar, porque se a gente falar e colocar nisso, pode ser que a gente indique para vocês uma clínica e nós somos responsáveis por isso. Nós não queremos entrar nesse mérito, tá? Ok. Mas é obrigatório ter que fazer isso aí? Não tem a dúvida. É como que o Adrielson falou. No mínimo, a admissão e dispensa. No mínimo, teve que acontecer isso, o exame. Então, esse você tem que informar e pronto. No mínimo, vai acontecer isso, certo? Tá? Ok. Isabela. Isabela. Bom dia. Sobre lá os atestados, o nosso programa, a gente, uma vez que incluiu lá na parte superior, que eu atualizei aqui, o meu já abriu a abinha do ASO, para a gente preencher todas as informações. Ele vai junto com o vínculo de admissão e também com a rescisão? Não, peraí, vamos lá, deixa eu ver se eu te entendi. Talvez sua pergunta seja similar à pergunta do Fabiano. Pensando na admissão e na demissão, tá? O cadastro do empregado ou o próprio desligamento são eventos que você vai enviar separadamente, tá? E esses eventos do ASO, o 2220, você envia depois. Então, assim, vou fazer o exame admissional. O empregado já tem que estar lá no portal, registrado, autorizado, bonitinho. Na sequência, você envia o exame admissional. Da mesma forma, o evento do exame demissional, certo? Então, isso não vai junto com a parte cadastral do empregado. O empregado já tem que estar no portal para que possa receber ou recepcionar essa informação e cair ali no histórico dele, perfeito? Então, não vai junto com o cadastro do empregado. Se é que essa foi a sua pergunta, Isabela. Isso. Então, eu vou enviar na quarta fase, lá no SST. Isso, exatamente. E essa fase aqui no nosso programa já está pronta. Está separado. Ah, tá. E essa fase aqui do programa, ela já está apta a ser enviada, esses eventos? Sim. Ah, ok. E é porque eu atualizei o meu aqui, e aí eu na versão S 1.0, e aí está pedindo para enviar alguns eventos, porque excluíram agora em janeiro algumas tabelas, né? E aí eu não estou conseguindo enviar alguns vínculos pelo programa, porque ele está pedindo atualização 41 e o E-Social está 16, alguma coisa ainda no programa. Isso não vai influir. É o seguinte, os eventos do SST, o E-Social só está recebendo ou recepcionando os eventos se eles forem enviados no layout simplificado, ok? No layout simplificado. Então, por isso, aí a gente teve que mudar ou adequar a versão do componente que nós utilizamos
Aí a versão tem que ser essa 4.1 alguma coisa, né, que já está, inclusive, disponível no site. Para as versões atualizadas, quando você pede para baixar também o componente, eu já pego o link da versão simplificada. Aí o que acontece? Nessa tela que você vai abrir lá o layout, a interface simplificada, pelo menos por enquanto, eu só estou permitindo você trabalhar ou enviar os eventos do SST, tá? Mas a primeira fase, que é o cadastro da empresa, que é o S1000, 1005, 1020, rubricas, né, que é o 1010, eles já estão convertidos para o layout simplificado. O cadastro do empregado também já está convertido para o layout simplificado. O que eu ainda não fiz é a terceira fase, que é a parte da folha, dos pagamentos, certo? Então, eu tenho que finalizar isso, espero eu fazer agora até 15 de fevereiro, aí eu vou liberar para vocês todo o ambiente simplificado, tá? Então, por enquanto, você vai enviar fase 1, 2 e 3 no layout 2.5, que é o atual. E o SST tão somente no simplificado. Então, assim, você só vai ter que escolher um botão ou outro ali, se for o SST, é o segundo botão nosso, né, para fazer o envio. Mas, até meados do mês que vem, mais ou menos entre 30 dias, eu espero já estar liberando o layout simplificado em caráter definitivo para a gente trabalhar, tá bom? E outra coisa, sobre o vínculo, essa semana agora eu fui tentar incluir alguns vínculos e eu não estava conseguindo incluir lá naquela primeira versão, porque ele estava pedindo cargo e horário, tabela nova, porque ele estava falando que o funcionário, e não existe mais essas tabelas, né, a partir de agora. E aí, então, eu quando é assim, ele já arrumou para enviar? Não. Então, vamos lá. Vamos entender. O layout para fase 1, fase 2 e fase 3 é o nosso layout atual. Vamos falar o antigo, tá bom? É o antigo. No antigo, continua a obrigação de cargos, né? A obrigação do quadro de horário. Está do mesmo jeito, não mudou. A partir do dia 15 de fevereiro, quando eu liberar o layout simplificado, isso torna-se desobrigado, tá? Não será necessário, ok? Então, por enquanto, você tem que ter o cargo lá previamente enviado, você tem que ter o quadro de horário, como sempre aconteceu. Por enquanto, no layout simplificado, somente os eventos do SST, entendeu? Por isso, você vai ter que enviar o cargo lá do empregado, o quadro de horário, para fazer a admissão do empregado, como sempre aconteceu, tá bom? Certo. Porque eu estou com o layout simplificado valendo para esses eventos. Só que quando a gente vai tentar incluir os novos horários, que são, no caso, horários de janeiro e cargos de janeiro, ele não está aceitando, não. Eu tive que incluir lá pelo portal web, porque o programa não estava enviando as admissões. E aí, então, eu tenho que entrar no web, buscar o recibo para mim conseguir enviar, então, esse SST, né, no simplificado, até você resolver essa primeira e a segunda fase. Porque, no caso, os horários antigos e os cargos antigos, eu consigo enviar ainda a admissão. Agora, os cargos que são novos agora e os horários que são novos, a gente não está conseguindo enviar ainda, não. Bom, então, Isabela, eu vou te pedir para você passar seu contato para o Wesley e nós vamos verificar isso aí. Porque, para mim, você é a primeira pessoa que está reportando essa dificuldade, tá? E eu já tive alguns acessos agora e enviamos cargos, enviamos quadro de horário até fazer cadastro. Então, tem que saber o motivo da rejeição. Se for algo relacionado a isso aí, a gente vai ter que resolver, tá? Mas aí eu prefiro ver com você aí em loco exatamente o motivo da rejeição para a gente saber o que fazer, tá? Passa seu contato aí para o Wesley depois e ele me passa aqui e a gente volta a falar, tá? Coloca no chat, por favor. Bota seu telefone no chat para mim. Devani, fala. Devani? Ele está tentando ligar o microfone lá, Everaldo. Antes dele tem a Nayara e a Escom. Não. Eu vi antes. Então, a Nayara, fala. Bom dia. Eu acho que a Gleice, ela fez a pergunta a respeito, assim, da questão, independente se vai ser eu ou a clínica que vai enviar os arquivos, mas se for eu, porque a clínica, o que ela passou quando eu liguei lá,
foi que todo mês eles têm que fazer movimentação lá, que tem que fazer envios. Aí foi semana passada que eu falei com eles. Eles falaram assim que todo mês tem movimentação que tem que ser feita esses envios. E aí o Cleide, foi isso que eu entendi, Cleide? Só vai ter envio se tiver ocorrência, não é? Ué. Tanto é que para o E-Social, a gente fala enviar eventos, né? O evento é um acontecimento. Então, assim, afirmar que todo mês vai ter envio. Então, assim, todo mês vai ter acidente de trabalho? Todo mês vai ter admissão ou demissão? Essa é uma pergunta. Vai ter? Pode ser que não aconteça, então não tem o que enviar. E o evento LTCAT lá, o 2240, que é esse laudo, né? Uma vez feita essa carga inicial, não quer dizer que mês que vem você tem que mandar de novo. Aí. Então, porque assim, tinha que ser sabido que evento é esse, ou seja, o que vai ser enviado todo mês. Isso que eu perguntei lá na empresa. Eu falei eles assim... têm que ser mais objetivos, mais específicos nessa colocação, porque eu acho que é um equívoco aí. Porque antes daquela live que a gente teve semana passada, eu estava bem mais perdida, né? E aí eu tinha falado com eles, e aí eles falaram assim, não, mas isso aqui só quem pode fazer o envio somos nós, vocês aí da contabilidade não vai fazer. Eu falei assim, então eu estava pensando que vocês iam fornecer, né, os dados e a gente ia fazer envio. Não, quem vai fazer somos nós. E todo mês tem que alimentar. Eu falei assim, alimentar de quê? Porque tem empresa, aqui tem uma empresa, duas que são grandes, assim, tem mais funcionários, né? Que realmente elas têm admissão e demissão quase todo mês. Isso. Perfeito. Agora, acidente de trabalho, graças a Deus, não tem. Tem empresa que é familiar, é o filho, é a esposa que está registrada. Então, eu não entendo por que tem que ficar enviando. Ele falou assim, não, mas a gente tem que alimentar. Todo mês a gente tem que alimentar aqui o sistema e fazer o envio do E-Social. Mas agora, o que eu entendi é que eles estão querendo pegar aquela mensalidade por mês, para eles terem a responsabilidade, só que assim, um ou outro acabou soltando para cliente que os contadores também podem fazer isso. Né? E aí foi depois da live que eu assisti com vocês, né, que me esclareceu. Mas, assim, o que ele estava falando é que todo mês precisava ser alimentada a planilha e enviada para o E-Social. Mas agora eu entendo, vocês estão falando, né? Agora eu sei que é só se tiver eventos. Só se tiver eventos. A admissão, igual assim, se a empresa falar assim, não, vai ser o escritório que vai fazer o envio. Aí eles vão falar lá na clínica, né? Aí toda vez que tiver admissão e demissão, eles vão fazer, ou ter os exames periódicos, né? Eles vão fazer lá na clínica e a clínica vai passar para mim. Teoricamente, ela envia para você o arquivo XML daquele procedimento e você vai importar para o sistema e você vai transmitir, né? Então, nessa sua fala, vou falar o que eu percebi. Por que eles fazem questão que fique com eles, né? Eu vou dizer que é o sonho de todo contador, né? A gente não quer assumir essa obrigação, então que a clínica assuma isso. Ótimo. Mas como ele está zelando por ter uma mensalidade, ou às vezes até para justificar o valor da mensalidade que ele vai cobrar junto à empresa, então ele está dizendo que tem que enviar todos os meses. Por que ele não vai passar para você e ele está assumindo essa responsabilidade? Porque, na verdade, não vai ter isso todo mês, para muitas empresas, né? Mas fica subentendido, e aí acaba justificando o porquê de pagar essa mensalidade, né? Ou o valor mais alto de uma mensalidade. Mas entendo eu que não. Se não tiver a ocorrência do evento que justifique, não tem porquê eu estar enviando todo mês. Aí a gente vai ficar ali chovendo no molhado, né? E se caso, se tiver quando tiver admissão e a demissão, vai ser uma, assim, independente se ele fizer com a clínica A esse mês e mês que vem ele quiser fazer com a B, vai ser só um arquivo que eles vão gerar e vai enviar para o escritório, né? Isso, exatamente. Não, assim, eu não acho ruim a clínica enviar, não. Né, isso aí ele vai resolver, o cliente que vai resolver, mas assim, o que eu acho errado é do jeito que eles passam para a gente, porque eles passam falando que, igual assim, você falou assim, não, aí você falou para, acho que é Gleice, né? Falou assim, aí vocês têm que ver lá na clínica, né? Tudo certinho. Só que o que eles estão passando para a gente, como a gente não estava sabendo direito, né? Eu, pelo menos, não estava sabendo,
é que quem vai fazer o envio é só eles que podem fazer, que a gente não pode fazer nada. Eu acho errado, na verdade, só nós está explicando, né? podemos sim. Aí eu vou falar não só pelo nosso programa, como qualquer outro sistema, tá? Entendo eu que também já tem lá mecanismo para importar o arquivo, igual a gente está fazendo aqui, você fazer a transmissão. Ou você entrar e fazer o cadastro ali manualmente dessas informações, né? E transmitir. Então, pode ser feito pelo escritório, claro. É um serviço a mais? Se você vai cobrar por isso ou não, aí já é você com o seu cliente. Mas daí a clínica afirmar que todo mês vai ter que fazer uma carga, enviar algumas coisas para o E-Social, eu entendo que há um equívoco nessa fala deles, né? Mas, acima de tudo, acho que é querendo justificar essa questão dessa parceria aí para estar pagando uma mensalidade, que eu também acho até justo, mas que seja um valor coerente com o perfil da empresa, né? E, claro, esteja ciente. Eu só vou enviar quando realmente tiver alguma coisa para ser enviada. Do contrário, você não vai fazer nada. Tá bom, obrigada, Cleide. Obrigada. Everaldo e Cleide, só a título de esclarecimento sobre esse assunto, eu tenho empresa que o empresário não falou comigo sobre isso, aí a pessoa teve lá e fechou um contrato com ele mensal para poder ele enviar, certo? E com esse mesmo argumento, certo? Ele vai pagar simplesmente R$350 por mês por cada empresa para fazer. Tá? Então, preciso ficar atento a essas situações, né? Você entendeu? Porque se eu tenho lá 8 empregados, cada empresa, 350 por mês só para enviar o arquivo. Tá? 350, só, Derossi. Eles estavam falando até 5 funcionários. Acima de 5 funcionários, falou assim que eles tinham que falar com o empresário, negociar para ver quanto que poderia fazer. Mas 350, pelo menos as empresas que eu liguei, até 5 funcionários. Para ver. Então, a situação precisa estar atento a isso aí no mercado, né? Ascom? Cleide, minha dúvida é o seguinte, eu baixei lá o componente SST simplificado, fiz aqui, acabei de fazer o teste aqui, fiz o envio, deu tudo certinho, com aquela questão que eu te perguntei se o médico do PCMSO era obrigatório. Fecha a porta lá para mim, gente. E aí, acabou de dar certo, foi autorizado. A minha dúvida é o seguinte, que eu tive que baixar novamente o componente, porque toda vez que eu entro no E-Social lá, o normal, ele dá um erro. Aí eu vou lá e baixo o outro novamente. Isso tá acontecendo ou é alguma questão da versão do meu computador nesse caso, nesse sentido? Ou baixou o simplificado uma vez, acabou? Porque toda vez que eu entro e volto no outro, sem ser o simplificado, ele me dá esse erro. Fala que a versão está incompatível, eu tenho que ficar baixando os componentes. Tá, qual que é a versão que dia que você baixou a última atualização? Só para eu saber. Eu baixei ontem a última atualização. Tem que baixar uma hoje novamente? Saiu novamente? Não, calma aí. É porque é o seguinte, o que eu estava fazendo? No processo de atualização, já estava na nossa base lá, no arquivo de atualização, a OCX, ou seja, o componente do E-Social. Só que aí às vezes ele gravava, ou seja, registrava esse componente, só que esse componente era a versão antiga, certo? Então, de repente, pode ser por isso. Pode ser. Então, qual que é essa questão? Sei lá, hoje, por exemplo, atualiza o programa, tá? Se você já tem a versão do... Se está funcionando no layout simplificado, é porque você está com ele tranquilo. Baixei ele agora. Aí, se você baixou ele agora, a próxima atualização do programa, a tendência é que ele não prejudique a funcionalidade da tela, vamos dizer, da nossa primeira tela, que é o layout atual. Não vou falar que é o simplificado. Né? Então, não pode dar erro. Se tiver dando erro, aí é uma questão que a gente vai ter que analisar para saber o que de fato está acontecendo. Por quê? Porque esse componente do layout simplificado, ele já foi desenvolvido visando, né, atender aquilo que a E-Social estabeleceu, ou seja, esse período de convivência com os dois layouts, o 2.5 e o 1.0, que é o simplificado, tá?
Tanto é que nós já estamos aí trabalhando com os dois, quer dizer, desde o dia 10, né? Então, está trabalhando normal. Você vai numa tela e vai na outra e consegue enviar qualquer uma das situações aí de eventos que vão surgir. Então, depois você atualiza o programa novamente, se for o caso, e verifica se vai perder o problema para fazer o envio da primeira opção lá, do layout 2.5, né? Ele não pode dar erro, tá? O que está dando erro é especificamente, como foi reportado aqui, o 50003, quando você vai para o layout simplificado, mas é uma exceção para algumas máquinas, para alguns Windows que não estão deixando, está conflitando alguma coisa desse componente na versão simplificada com o que já tem instalado no Windows da pessoa, tá? Mas, do contrário, tem que funcionar para você sim, os dois. Entendi. Não, vou fazer isso aqui sim. Obrigada. Devani. Bom dia. Na live que eu participei, na última, eu me perdi na última, que vocês fizeram semana passada, quando eu vi já está meio tarde. Eu quero só saber a questão das empresas que têm só Colabore e Autônomo. Com relação ao LTCAT. Olha, eu acho que o LTCAT é para o trabalhador, né? Você não vai mandar, não vai fazer carga para sócio, para autônomo. Não tem nada que rege isso aí, não. Tá, não, eu entendi que quando eu participei teve essa dúvida. Foi um que teve uma doutora. Ela falou que parece que teria que fazer, então eu fiquei na dúvida. Não tem então, ficou decidido que aqueles que regiram PSLT. O Prolabore e o autônomo não é regido PSLT, está fora, tá? É ótimo, isso mesmo, Elci? O contribuinte individual, o Prolabore, que enquadra aí, o estagiário, certo? Não tem que enviar evento para esse fim, tá? Ok. O estagiário também entra nessa conta aí. Tá? Ah, é? Então tá. Por que o estagiário não entra? Porque você está pagando para a empresa lá, não é? Ele não é empregado, né? Estagiário, prefeito de CLT, né? Ele não é empregado. Ele não é registrado e paga para aquela aqui intermediária, né? Exato. Tá bom. Alguém mais quer fazer pergunta? Vamos ver se eu tenho no chat aqui mais alguma coisa. A Flávia, leia para nós hoje. Antes tem uma do Marquinhos, lá em cima. Vou ler a do Marquinhos primeiro. Fala. Pergunta ao Cleide. Após efetuar a admissão, terei que enviar a mesma ao portal do E-Social, certo? Terei que cadastrar o ASO para o envio do E-Social ou posso apenas enviar o arquivo XML desse ASO? Lê de novo, Wesley, eu estava lendo alguma coisa aqui e me perdi. Por favor. Após efetuar a admissão, terei que enviar a mesma ao portal do E-Social, certo? Terei que cadastrar o ASO para o envio do E-Social ou posso apenas enviar o arquivo XML desse ASO? Bom, eu acho que é o que a gente já falou. Você vai fazer o envio do cadastro do empregado, que é o S2200. Uma vez autorizado, se você tem em mãos o exame admissional, se está lá no formulário, está no papel, registra lá no programa e envia, beleza? Se a clínica, ao invés de mandar esse papel para vocês, né, chegou até sua mão, mandou um arquivo que é o XML, então nós vamos ler, ou seja, nós vamos importar as informações desse XML para a nossa base, é como se você estivesse fazendo ali manualmente, e nós vamos enviar, ou seja, o nosso programa vai fazer o envio para o E-Social. Então, primeiro, faz o cadastro do empregado, e num segundo momento você envia as informações do ASO, por exemplo, ou do LTCAT, né? Mas primeiro é só o cadastro do empregado. E se você tem o XML, a gente não vai enviar diretamente o XML, como eu falei agora há pouco. Nós vamos ler a informação do XML, povoar a nossa base de dados, deixar lá o cadastro prontinho para você ver, e aí sim você envia as informações que foram importadas pelo XML, tá? Então nós vamos importar e depois enviar. A outra pergunta é a da Flávia Melo Freitas. Qual a periodicidade de emissão e envio do LTCAT? Como eu falei, eu acho que... Aí o senhor Dorossi pode falar melhor do que eu. Essa questão
a clínica tem que visitar a empresa uma vez por ano, a cada 2 anos, né? Então, quando isso ocorrer, é que vai ocorrer essa carga, né? Então, quando for fechada a parceria entre a empresa e a clínica, certamente ali já vai ser estabelecido, né? A cada 1 ano, a cada 1 ano e meio, 2 anos, aí eu não sei. A periodicidade é conforme aquilo que ocorrer, ou seja, o evento, tá? Mas se o Doroci quiser fazer alguma observação... A empresa que eu tenho, no caso, posto de gasolina, é feito anual, certo? Mas o médico do trabalho, que vai fazer a avaliação e entender isso aí, é um caso de medicina do trabalho, né? Certo? Na minha empresa é feito anualmente, certo? Porque o agente nocivo imposto tem essa discussão lá, né? Entendeu? Então, anualmente tem que fazer, inclusive, exames de laboratório, tudo para poder... Certo? Pois é, mas vão ter empresas que às vezes é de 2 anos, né, seu Doroci? Pode ser, é isso que eu falei, certo? Que dependendo do tipo da empresa, os agentes nocivos que tem, certo? Pode ser que o médico entenda que vai fazer 2 em 2 anos. Então, quando procurar a clínica, até para fazer o exame admissional, certo? Eles têm essa resposta com mais propriedade lá, tá? É isso aí. Alguém mais quer perguntar? A Ana Nery está fazendo um comentário, acho que é um comentário, não é uma pergunta lá. Para quem tem dúvidas se sócios têm que enviar os eventos de SST, veja a página 46 do MOS, Manual do Social, página 46. Lá diz que é opcional. Não sei se ela respondeu isso para alguém, se é só um comentário. Foi decidido aqui, tá? Alguém mais? Alguém mais quer fazer pergunta para o Cleibe? Alguém mais? Então, tem 70, 10 e 20, né? Só comentário. Alguém mais? Então, nós vamos dar para o encerrado da nossa live. E na terça-feira que vem nós vamos fazer novamente, e talvez ele traga até mais gente aqui, né? Perei. Então, até o Edmundo está pedindo aqui. Espera aí, Everaldo. O Edmundo tem uma pergunta. Edmundo, sobre cooperativa. Então tá. Fala, Edmundo, então. Acho que ele está sem microfone, está digitando lá. Se você tiver o microfone aberto, abre aí, Edmundo. Ana Nery, quem tem dúvida, Edmundo. Espera aí. Fala, Edmundo. Acho que ele está digitando, Everaldo, a pergunta dele. Diz que o microfone não deu certo, ele está digitando. Enrolou, né? A Geandra postou uma pergunta e o Edmundo postou uma também. Então, lê para eles aí, lê para nós aí. Eu vou ler a do Edmundo, que eu estava digitando primeiro. Os cooperados que prestam serviço para terceiro, como prefeituras, como ficam? Bom, prefeitura é órgão público, né? Órgão público, pensando no SST, ainda não está valendo, não. Tá. A Geandra está perguntando o seguinte, sobre as empresas Lava Jato, tem que ter laudo dos produtos? Essa periculosidade tem que ter. Gente. Tem que ter. Pouco. Esse aí, o agente nocivo, ele está presente, tá? Ascom, fala. Escom. Everaldo. Bom dia de novo. Deixa eu te perguntar aí para o pessoal, a Deroci, por favor, se souber. Empresa MEI, que presta serviço para lucro presumido, lucro real, que já está aí no grupo 2.
É obrigatório fazer, no caso, os exames para esse tipo de atividade que vai ser prestado lá dentro? Tem empregado? Não, ele não é empregado, ele é um prestador de serviço, mas a gente recolhe na folha, né? Na parte do 20%. Não. Eu falo, a empresa está prestando um serviço, é do MEI. A empresa presta um serviço para um cliente meu. Aí eu vou lançar esse e-mail lá para recolher a parte patronal dos 20%. Eu sou obrigada a fazer algum exame para o MEI? Ele tem empregado? O MEI? Não, é o próprio dono da empresa que presta o serviço. Então, não. Não, né? Adelaci, Oi. Ela como se fosse um autônomo normal, viu? Exato. Só manda se você tiver, só se tiver empregado, aí tem que mandar, mas não tem obrigação. Entendi. Alguém mais? Sr. Everaldo, deixa eu só fazer uma pergunta em cima do que foi feito aí. O empregador, que é, no caso, por exemplo, um dentista, que ele possui o SEI, que tem um empregado, no caso, uma secretária, ele também é obrigado a fazer esses SST também? O KIPF está obrigado. Tá obrigado, então, também? Porque tem empregado. Tendo empregados, está na obrigação. Tá? Ok. Teve empregado, CLT é obrigado. Ok, obrigado. Tá. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que o Fabiano desse aquela risada dele. Isso, Everaldo. Toda vez que esse cara liga para mim, dá a risada dele aí. Tá bom. Obrigado. Um abraço, Everaldo. Falou. Everaldo, tem mais perguntas no chat lá. O Edmundo Costa está perguntando cooperativa de saúde. Só que ele não fala o que é, se é para enviar o SST. O que é, Edmundo? Eu acho o seguinte, para saber se está obrigado ou não, entra lá no portal da social, vê qual é o grupo que ela está enquadrada, né? Lá na parte do empregador, se lá for o grupo 2 ou grupo 3, está obrigado, tá? Só não está obrigado agora a fazer o SST as empresas do grupo 4, que são as empresas classificadas como órgão público, tá? Certo. E a regra geral, regra geral é ter empregado, viu, gente? A cooperativa deve ter. Pois é, se a pergunta dele é para saber se a cooperativa está obrigada ou não a fazer o envio do SST, então eu só falo o seguinte, se for grupo 1, grupo 2 ou grupo 3, né, a premissa é que ele está obrigado. Claro, tem que ter empregado, aquela coisa toda, mas encaixa no perfil, tá? Só está desobrigado de fato ainda as empresas do grupo 4, mas 1, 2 e 3 estão obrigados. Então, entra no portal e confirma se a empresa é grupo 2 ou 3. Ele já respondeu que está certo. Alguém mais quer fazer pergunta? Marquinhos está perguntando se domésticas e MEI precisam também enviar o SST. Aderossi, pode falar. Olha, eu volto a dizer, tem empregado, certo? Mas esse eu não tenho 100% de certeza, porque eu não li sobre a empregada doméstica, tá? Posso ler e responder isso aí depois, tá? É porque ela mexe com produto químico também, né? Pois é, em regra geral, tem empregado, tem que mandar, mas a doméstica, ela tem uma situação um pouquinho diferente, e eu não tenho 100% de certeza, eu posso pesquisar. Eu quero lembrar, não sei se foi a Ana que comentou, a Ana Nery, mas assim, a doméstica, se for enviar, praticamente é o CAT, né? O acidente de trabalho ou coisa assim, mas essa parte de exame admissional, o laudo técnico, né? Eu acho que não. Mas até porque no ambiente do doméstico, ele já teria que oferecer essa opção para a gente entrar lá e colocar essas informações. Tenta ver se tem isso lá no ambiente, né? Lá no portal do doméstico. Isso aí a gente vai ter que checar para ver. Se tem que fazer, o próprio portal já oferece, porque a gente não vai ter esse acesso, mas o portal, para você que trabalha com o doméstico, entra lá e verifica. Mas, em princípio, eu acho que é só o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. A Ana Nery está dizendo que é só o CAT. E que o exame é opcional. E a minha fala é baseada no que ela falou na semana passada. É só o CAT mesmo, para doméstico. Falou. Alguém mais? Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta, colegas?
Dou-lhe uma. Não tendo mais, vereador Ricardo. O que o nosso vereador Ricardo está falando aqui? O vereador Ricardo quer falar? Vereador Ricardo. Vereador Ricardo, só assistindo, amigo. Beleza. ABC Contabilidade, vereador Ricardo Marques, ABC Contabilidade. Alguém mais quer falar? Então, não tendo mais nada para falar, então, até terça-feira, se Deus quiser, né? E já tem alguma novidade sobre esse SST. Everaldo, só o Everaldo e Cleibo, lá do sindicato deve ser disponibilizado hoje à tarde ou amanhã, tá? O XML. Aí a gente já tem mais. Tá, subsídio, né? Tá bom. É isso aí. Tá? Então tá bom, gente. Falou, um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Um abraço, Everaldo, com Deus. Alô.